supremacia de Cristo. Nosso tema para o livro de Hebreus. E vamos continuar sendo abençoados por ele nesta manhã, por este livro, Palavra de Deus, hoje no capítulo 4, versos 1 a 11. Hebreus 4, 1 a 11. Mas há um verso que temos destacado e que vamos recordá-lo antes da leitura do texto desta manhã, no capítulo 4. O verso que está no capítulo 1 é o verso 3. E diz assim: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Eis aí uma apresentação de Jesus Cristo e é evidente a supremacia dele. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas. E assentou-se à direita nas alturas. E agora o nosso texto no capítulo 4, vamos abrir o coração, receber a palavra de Deus, vamos ser abençoados por ela nesta manhã. Recordando um pouco o contexto aqui do texto que nós vamos ler no capítulo 4, voltando uns versos atrás, é relevante para o nosso entendimento. O autor apresentou já Jesus Cristo no capítulo 1, 2, a superioridade dele, a supremacia dele, sobre todos, sobre anjos, sobre Moisés. E agora no capítulo 3 e capítulo 4, ele vem aplicar a nós algo muito importante, uma exortação necessária para nós. Por isso no capítulo 3, verso 7, ele diz: assim como diz o Espírito Santo. E aí ele está se referindo, e vai se referir, aliás, ao Salmo 95. E ele cita: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo à prova. Então ele cita o Salmo, e o Salmo que recorda a atitude de Israel, quando saiu do Egito, peregrinava no deserto, rumo à terra prometida. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, ele está aplicando a nós esta lição de não fazermos igual. E o verso 11, então, tem a voz de Deus falando: assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no descanso, na terra. E o verso 19... vem a exortação de Hebreus, do livro, então, do autor. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. E agora o nosso texto, então, no capítulo 4, a partir do verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Porque Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas,
não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo da desobediência. Nós temos alguns tempos aqui, nesse texto que nós lemos, é importante tomarmos ciência desses tempos. Primeiro fala do povo de Israel em peregrinação na direção da terra prometida, sob a liderança de Moisés, depois da libertação do Egito. Isto é por volta de 1400 a.C. Depois, o texto cita o Salmo 95, escrito por Davi, cerca de 400 anos após aquela experiência no deserto, ou então 1000 anos antes de Cristo. E aí nós temos o texto, então, escrito há poucas décadas após a morte de Jesus Cristo, o texto de Hebreus. Aliás, há um outro tempo que ele cita aqui, porque ele se refere a Josué. Josué podemos colocar junto com o tempo de Moisés, porque ele sucedeu Moisés na hora do povo entrar na terra prometida. Quando finalmente chegou a hora, Moisés foi retirado por Deus e Josué foi quem liderou o povo na entrada da terra que eles chamavam de descanso. A terra prometida, Canaã, descanso. O texto se refere em grande parte ao que se dá em Números 14. Números 14 é uma história interessante, intrigante e lamentável. Antes de entrar na terra prometida, quando iniciam o projeto, Moisés envia 12 espias para olhar a terra que Deus tinha prometido a eles, ver a situação. Os 12 voltam e 10 dizem: esqueça, isso é muito difícil, é impossível. Isto é, eles, descrentes daquilo que Deus prometeu quando tirou-os do Egito, eles contaminam o povo e o povo todo passa então a lamentar terem saído do Egito. Somente Josué e Calebe, entre os 12, afirmaram a fé e disseram: nós podemos, Deus está conosco, a terra é nossa. Mas como o povo insistiu na descrença, Números 14, 23 diz assim, Deus falando: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Lamentavelmente, naquele dia, o povo de Deus não creu em Deus, não confiou nele e foi tomado de temor. E Deus então disse que aquela geração não entraria, somente as gerações sucessivas, e assim eles vão peregrinar no deserto por uma geração. Mas voltando ao nosso texto em Hebreus, o verso 2 no capítulo 4 diz: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Não foi acompanhada de fé. Pois nós, diz o verso 3, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Finalmente o verso 11, mais uma vez: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Foi-nos dada a palavra de Deus. Estresse é uma das palavras que pode definir nossos dias. É a palavra que se ouve toda hora, é uma marca do ser humano na nossa época,
E o que é o estresse? É algo que é fruto de um dado tipo de cansaço, de estar cansado. E aí, alternativas são oferecidas de diversas formas para se tirar, para se libertar desta situação do estresse, deste cansaço, esgotar da pessoa. E aí vai pela terapia, vai por remédios que se busca com médicos, vai a misticismo e uma porção de outras coisas. O fato é que o ser humano é atingido pelo cansaço e ele carece de descanso. E esse texto é um texto que abre a nossa mente, ilumina-nos quanto a esse problema, a esse drama que é tão nosso neste mundo. E este texto vai falar deste descanso, e esse descanso que eu e você precisamos preservar, tomar todo o cuidado para preservá-lo. Descanso. Nesse texto aqui você precisa diferenciar os descansos que aparecem aqui, para então diferenciar o descanso. O descanso. Isto mesmo, há 3 descansos aqui. Há o descanso que podemos chamar de Canaã. Isto é, o texto se refere ao povo de Israel, saindo do Egito, da escravidão no Egito, debaixo de Moisés, com a promessa de que eles haveriam de ser levados para uma terra que Deus tinha para eles, uma terra então de liberdade para servir a Deus, andar com Ele, cujo nome se dava de Canaã. Então, é para lá que eles vão, e Canaã então seria o descanso. Saindo do Egito, da escravidão, terminada a peregrinação no deserto, e aí na nossa terra, descanso. Esta geração aqui, que tinha a promessa do descanso Canaã, é a geração que fracassou no deserto. Aqueles que saíram do Egito se rebelam nesse texto que lemos em Números 14, não creem em Deus, não confiam em Deus, não confiam na promessa dele de Canaã, e eles fracassam e não haverão de entrar, diz Deus, eles não vão chegar à terra prometida, somente os seus filhos. Esta geração, então, inicial, fracassou, não chegou ao descanso Canaã. E o texto fala muito sobre este descanso Canaã. Mas a geração seguinte que entrou no descanso Canaã, que chegou lá, e então alcançaram esse descanso. Mas o texto vai mostrar que este é um descanso tipológico. Isto é um tipo, porque o antitipo é um outro descanso, descanso da terra, de estar num patrimônio físico. É apenas um tipo, não é ainda o descanso. Há um outro descanso que este apenas representa, prefigura. E então, esta geração que entrou no descanso de Canaã, é uma geração que ainda precisa do outro descanso. Canaã, a terra prometida, é o descanso material, é o descanso físico, e podemos até dizer o descanso lúdico. Mas esse não é ainda o descanso. Nós, ainda que possamos alcançar alguma Canaã, temos uma segurança material, etc., física, e acesso àquilo que é lúdico, ao entretenimento e aos prazeres. Isto tudo não é ainda um descanso. Há uma canseira que sobra ainda, e nós precisamos de um outro descanso. Canaã é apenas um tipo, uma figura. E aí o texto vai nos falar do outro descanso, então, o tão necessário. O descanso que podemos chamar de escatológico. Escatologia, uma palavra da teologia cristã, vem do grego e quer dizer as últimas coisas. Escatologia, traduzindo literalmente as últimas coisas. Temos que tomar cuidado quando usamos essa expressão, porque na nossa visão mais imediata, último é assim, é o que está no finzinho. Mas últimas coisas, na perspectiva da teologia cristã, não se trata de que falta pouquinho, mas sim de que agora estamos na fase que então é derradeira, a última fase, o que os judeus falavam da era por vir. Agora, a partir de Cristo, já entramos nessa era
por vir. Então a escatologia é sobre estas coisas que começam com a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e então até a sua segunda vinda. A escatologia é sobre isto tudo. Então, o descanso escatológico tem tudo a ver com a obra de Deus em Cristo por nós, realizada, que continua sendo realizada e que será, então, finalmente realizada em glória. Esse descanso escatológico, então, não tem nada a ver com a terra Canaã, não tem nada a ver com coisas físicas, lúdicas, materiais, é um descanso espiritual. Quando, então, entende-se a graça de Deus, que liberta-nos do terror de termos que ser perfeitos diante de Deus e não conseguimos. Deus em Cristo tudo paga na cruz por nós, para que nós possamos agora finalmente ter a garantia de que estamos em ordem com Deus, porque Deus em Cristo garante, não porque eu possa garantir por mim mesmo. E havendo garantia, então no meu coração há paz com Deus, em Cristo eu tenho paz com Deus, é garantido descanso no meu coração. E então tendo paz com Deus, há paz em mim. E aí, então, nessa paz sobra para mim o que? É esperança, esperança eterna. A graça garante, isso me dá descanso e a esperança que se cumpre em Cristo se cumprirá. E finalmente traz significado para o meu dia a dia, a minha vida, no meio de lutas deste mundo, onde nada é permanente e torna a vida fugaz. Qual é o significado que vale a pena acordar cada manhã? A andar com Deus, estar com Ele para sempre. Então, é o descanso escatológico, a obra de Deus em Cristo, realizada, que está sendo realizada e será realizada até o fim dos tempos. É aquele descanso escatológico, é diferente daquele de Canaã. Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Citando o Salmo 95, no verso 9, Deus não teria posteriormente falado a respeito de outro dia. E aí conclui, ainda resta um descanso. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Está falando exatamente desse descanso escatológico, deste plano de Deus em Cristo, que tem o seu começo na morte, na ressurreição e atravessa o nosso tempo e chega à conclusão da vitória no tempo final. Então, há esse outro tempo, esse outro descanso que não tem nada a ver com Canaã, com as coisas físicas, com as coisas materiais, com as coisas lúdicas. E é interessante que esse é o descanso de Deus. Esse descanso escatológico que nós precisamos nos ofertado, é o descanso de Deus. Jamais entrarão no meu descanso, diz o texto que nós lemos. Deus falando, jamais entrarão no meu descanso. Não descanso de Canaã, mas o descanso que é de Deus. É interessante que Jesus diz em João capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu também. Mas Gênesis 2:2 diz que no sétimo dia Deus descansou das suas obras. Deus trabalha ou Deus descansa? Qual é a situação, qual é a solução? Realmente Deus continua trabalhando como sustentador, atuando como aquele que sustenta todas as coisas e faz a sua vontade. O que Gênesis 2:2 diz, e Deus descansou das suas obras no sétimo dia, é que Deus cessou a obra da criação. Ele descansa disso, está pronta, é bom, diz ele. E é interessante que esse é o sétimo dia. Os outros 6, as fases da criação, é dito ali no texto que eles têm um começo e fim. E foi então manhã e tarde. Foi manhã e tarde, 6 vezes, 6 dias. Mas o sétimo, que diz, no sétimo dia Deus descansou, não tem manhã e tarde. Isto é, quer dizer que ele perdura.
Deus descansou da criação, atua ainda, trabalha como sustentador, mas quanto à criação, Ele não mais atua no sentido de Gênesis, naquele sentido original. Deus que descansa. E quando então toda está pronta a criação e o ser humano finalmente é criado, o seu mordomo, criado à sua imagem e semelhança de Deus, Deus está convidando o ser humano dentro da criação, que ele termina, da qual ele descansa, a entrar no descanso de Deus, viver na criação com Deus, desfrutar dela com Deus. E é justamente aí que o ser humano falha e perde o descanso de Deus, descanso de Deus. Mas se há o descanso de Canaã, que é apenas um tipo, uma pré-figura do descanso, que é o segundo descanso escatológico, há então o descanso atual, que é a aplicação, que é a possibilidade para nós do descanso escatológico agora. Há uma expressão usada pelos teólogos para falar da escatologia, isto é, a conclusão final da obra de Deus em Cristo e o tempo antes que nós vivemos. E a expressãozinha é já e ainda não. Já e ainda não. Isto é uma tensão aí, num paradoxo. De uma determinada forma, a obra de Deus em Cristo já está completa. A questão se o Senhor vai ser vitorioso no final e que Ele está conduzindo a história, isto não é para ser debatido, isso está decretado, isso ninguém vai poder fazer que aconteça diferente. Então já está realizado, mas ainda não, porque não foi efetivado o final, nós ainda aguardamos. Então nós estamos no tempo atual, quando já foi realizada a vitória em Jesus Cristo, ressurreto e morto por nós, e que vem em poder e glória. Mas também, ainda não, nós estamos aguardando. E neste aguardar, na certeza do descanso escatológico, é que eu e você encontramos finalmente o nosso descanso. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Eu não entrei ainda no reino que Cristo vai estabelecer plenamente no fim dos tempos. Muito menos não entrei ainda na Canaã celestial, a terra prometida celestial. Não entrei ali, mas diz o texto que nós que cremos entramos naquele descanso. Então, pela fé na obra de Deus em Cristo, por nós e vitoriosa, nós já entramos nesse descanso. Não estamos plenamente ainda lá, mas o nosso coração, pela fé, habita o descanso nesta verdade de Deus em Cristo por nós, agora e para sempre. E por isso que ele diz no verso 9, se no verso 13 ele diz, nós que já cremos é o que entramos naquele descanso, o verso 9 vai dizer, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então há essa expectativa desse descanso na presença de Deus. Agora é interessante que ele fala do descanso sabático. E aqui ele usa um termo diferente dos outros que ele usa para descanso. Traduzido por descanso sabático, é usada aqui uma expressão, na verdade é uma palavra só no original. E aí é uma palavra que se referia nas sinagogas, quando o Salmo 95 era lido. Se referia, então, no sábado, na sinagoga, quando celebravam Deus e a pessoa dele, o cuidado dele pelo seu povo. No sábado, quando então o povo judeu se encontrava para o momento de culto, eles estavam mais do que celebrando um momento, mas num momento celebrando uma verdade espiritual transcendente, Deus acima de todas as coisas e Deus sobre nós. É a celebração de fé, é a celebração da esperança, é a celebração da paz com Deus. E mais do que nunca, esse descanso atual, esse descanso escatológico, quando nós cremos em Deus, através de Cristo Jesus, morto por nós, ressurreto, é vitorioso eternamente. Quando nós cremos nisso,
então chega a nós este descanso. O que é que Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30? Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, oprimidos e cansados, e eu lhes darei descanso. Promessas de Jesus. Ele diz que Ele pode nos dar descanso já, não quando Ele voltar, mas porque Ele vai voltar, e morreu, ressuscitou por nós, Ele pode nos dar descanso hoje. É este descanso sabático que nós celebramos e vivemos. Quando nos encontramos como igreja, nós experimentamos esse descanso. Nós experimentamos esse descanso quando nós celebramos como povo de Deus, o descanso sabático, o descanso escatológico, desta obra plena de Deus em Cristo Jesus. Nós nos encontramos para adorar Deus nessas verdades e relembrar esta verdade ao nosso coração. E aqui, quando nós viemos cultuar ao Senhor, nós talvez sentimos um certo cansaço físico, tempo de concentração, tempo de ação em louvor e oração, e assim por diante. Mas nós saímos daqui experimentando um descanso, uma renovação de descanso, esse descanso sabático, escatológico em nosso coração, e uma renovação e um descanso que uma tarde na beirada da piscina não pode nos dar. Um descanso que um churrasco não pode nos dar, uma churrascada. Um descanso que o melhor resort não pode nos dar. Há um tipo de descanso que acontece ali, meio tipo Canaã tipo, mas há um descanso que o nosso espírito pede. Nosso espírito está cansado, falta esperança, o labutar é um labutar no mundo, sempre de dores, sem esperança, o mal domina e nós corremos para algo lúdico, nós corremos para algo físico, é mais uma casa e um terreno, e nós corremos para o material, é mais um automóvel, e nós corremos para o exercício, mas não adianta. Há um cansaço que só o descanso escatológico já na minha vida e na sua pode acontecer, e é isso que Jesus promete: venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, oprimidos, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que promessa maravilhosa. E o perigo é nós confundirmos as canseiras e então confundirmos os descansos. E nós estamos cansados espiritualmente. Falta a nós uma dimensão de existência e vida. Quando nós vivemos essa vida com alguns momentinhos que parecem ser descanso, mas depois com tantas lutas. E nós queremos satisfazer, responder esse cansaço espiritual, que é a falta de paz com Deus, a falta de esperança, significado, perdão. Queremos responder isso com mais um passeio de bicicleta, com mais uma pescaria, com mais uma viagem, com mais uma refeição. Não vai acontecer isso. E vocês veem que neste momento do mundo cansado, quanto mais é oferecido ao ser humano, e ele gira cada vez mais rápido, ele pensa que buscando mais isso e aquilo, ele vai encontrar o descanso, e o que ele encontra é se tornar mais cansado. Porque não há um ponto de parada no seu espírito. Não há o ponto onde é de vantagem, onde ele possa descansar. Isso só encontramos Deus em Cristo. Tempos bons, momentos de descanso físico, momentos de descanso espiritual, descansos lúdicos, mas depois também conturbação, a realidade da vida volta. O fim de semana no resort, na praia, passa, a vida está esperando por nós e ela é terrível. Precisamos desse descanso. E só nele, Deus em Cristo, encontramos. E aí a palavra de Hebreus para mim e para você nesta manhã, meu irmão. Tome cuidado. Tome cuidado. Aqueles irmãos lá no primeiro século que recebem esta carta, estavam diante de um
perigo, uma situação que todos os cristãos estão, inclusive eu e você, neste dia. É preciso que nós nos firmemos no descanso. Firmar no descanso. A advertência é muito clara. O verso 1 diz, e a versão que eu já li do verso 1, eu tenho para mim que pode ser um pouco confusa, e eu apresento uma outra para ficar mais claro. Portanto, como a promessa de entrar no descanso dele ainda permanece, vamos ser temerosos para que nenhum de vocês venha a ser achado aquém, falho, diante da promessa. A promessa está diante de nós, a promessa do descanso, e essa promessa permanece. Mas precisamos temer a possibilidade de que venhamos ser achados aquém e falhos. Como isso acontece? Ele continua, o verso 2 diz, pois as boas novas, isto é o Evangelho. As boas novas, o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós e fará. As boas novas, o descanso escatológico, foram pregadas, as boas novas, também a nós, tanto quanto a eles, lá no deserto. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Fé. Não houve fé, abandonou a fé, não mais confiaram em Deus e foram confiar nas suas próprias forças. Não mais confiaram em Deus naquilo que Deus pode fazer e quer fazer. E foram confiar nas suas próprias forças e entraram na dúvida e no abandono do descanso de Deus. A questão do descrer, ver a descrença. É preciso temer isto, temer isso. Porque se isso acontecer, nós perdemos o descanso escatológico da obra de Deus em Cristo em nós, o único que responde aos anseios mais profundos do nosso espírito, diante da nossa finitude e imperfeição. O risco é de perder o descanso. Como eles no passado perderam o descanso Canaã, nós hoje cristãos podemos perder o descanso na Canaã celestial, que é a nosso descanso agora e já, descanso na direção de Deus da história das nossas vidas. Toma cuidado com a descrença, toma cuidado quando a busca do material, do descanso material, mais isso ou aquilo, o descanso físico, parar para ficar num lugar agradável, num momento tranquilo, cuidado com o descanso lúdico, do entretenimento, participar de algo prazeroso, etc. Cuidado quando tudo isto começa a ganhar precedência à fé e à esperança eterna em Deus através de Cristo. Aí você perde o descanso. Os nossos irmãos do passado corriam esse risco terrível, e eu e você também. E aí entra novamente ele com esta palavra hoje. Hoje. Meu irmão, é a fé de hoje necessária. É o descanso, então, através dessa fé, hoje que é necessário. A oportunidade é hoje de mantermos esta fé e conhecermos esta fé. E então a oportunidade é hoje de vivermos um descanso escatológico nos braços de Deus, na sua obra dele em Cristo por nós. Hoje é o dia. E é hoje o dia de vigiar e renovar isto. Cada hoje é fundamental. Cada hoje é fundamental. Uma linha é-nos dito que é o quê? Algo composto de pontos. Nós temos os pontos da nossa história, é uma linha. E não pode faltar nenhum ponto. Num dado momento, se faltar um ponto, a linha quebra. Então, cada hoje, e é hoje que vivemos a esperança e renovamos esta esperança. É preciso, então, preservar o descanso. Preserve o descanso, meu irmão.
Vigie o seu coração, vigie os chamados do mundo, não inverta a ordem. Sim, há um lugar para o descanso físico. Oh, alcancei minha casa própria. Sim, há um tipo de descanso ali. Material. Há um tipo de descanso físico. Uma bela soneca numa rede, deitada numa espreguiçadora, quem sabe, na beira de uma piscina. Há um tipo de descanso ali. Quando fazemos algo prazeroso e mudamos da atitude ou da ocupação, de preocupações, há um tipo de descanso ali. Mas este não é o descanso. São descansos pequenos e que duram pouquíssimo tempo. Há o descanso permanente e eterno que precisa estar no nosso coração. E este só nos é dado em Cristo. Paz com Deus, pela graça dele, e não por nossos méritos. A questão da fé é fundamental. É necessária esta fé. Lembra-se que no verso 10, ele diz que nós como Deus, quando conhecemos Deus em Cristo, nós como Deus descansamos das nossas obras, diz o verso 10. Descansamos das nossas obras. Porque nós entramos no descanso de Deus por nós em Cristo. Não no descanso que nós construímos e conquistamos por nossos méritos, sejam eles quais forem. Seria impossível por aí chegar a esse descanso com Deus. Então não é por obras, diz o verso 10. Diz o verso 13, mais uma vez, nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Nós que descansamos nossa existência nas mãos de Deus em Cristo, é que entramos nesse descanso já, e que será então finalmente efetivado no futuro. Meu irmão, preserve o descanso. Vigie, cuidado, porque o chamado é para você perder a direção. É começar a confundir descansos. E logo você será achado entre os atribulados deste mundo sem esperança. Que chamado de Jesus Cristo, não é mesmo? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Ou é por aí, meu irmão, ou você vai viver a tribulação do mundo e correr de forma frenética após anestésios que são passageiros e não respondem ao seu espírito. Somente Deus em Cristo pode nos dar esse descanso. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Louvado seja Deus pela promessa. Vamos orar.